Bem-vindos de volta ao Dentro da História, o canal para quem ama a história contemporânea. Hoje é uma data cívica, 10 de fevereiro, o Dia da Memória. Um dia que foi instituído por lei há mais de 20 anos para preservar a lembrança do êxodo juliano-dálmata. Como uma solução muito dolorosa para o povo italiano após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, de fato, o que não bate nessa história? O que precisa ser aprofundado? Tem muita coisa. Porque, infelizmente, às vezes na leitura histórica, se omite algo para celebrar outra coisa, e se não é para celebrar, é para dar destaque. Quase como se a narrativa histórica devesse servir a outros propósitos. E então, às vezes, o que acontece? Que a manipulação, porque é assim que se diz, se chama manipulação, chega ao ponto de negar algumas verdades ou diminuí-las, apagá-las, removê-las ou encobri-las. Simplesmente com um véu. Para não explicar tudo, fica como se aquilo que se quer lembrar fosse exclusivamente motivo de ódio cego, de brutalidade, sem nenhuma explicação. Nós do Dentro da História aprofundamos a história em todos os seus aspectos e nunca esquecemos nada. É por isso que hoje, por ocasião do Dia da Memória, decidimos dedicar um vídeo ao êxodo de Pola, focando em um episódio, o Massacre de Vergarola. Mas também olhando para todo o contexto. É um vídeo nada fácil de fazer. Giovanni e eu percebemos isso quando pensamos nele. Mas era um vídeo necessário. Por isso peço paciência a vocês. E vamos mergulhar juntos nessa história de dor. Nossa história só pode começar muito tempo atrás. Então, precisamos voltar muito antes da Grande Guerra. A conformação étnica, linguística e cultural daquele grande caldeirão que era o Império Austro-Húngaro. Um império que se sustentava em um sistema muito diferente, delicado, de patentes imperiais que nada mais eram do que concessões da possibilidade de praticar o livre comércio, o culto religioso, o ensino escolar, etc. Esse sistema previa um equilíbrio delicadíssimo, mas bastante proporcional, entre as várias e diferentes almas que compunham justamente o império. E na margem oriental do Adriático, na Ístria e na Dalmácia. Significava também a possibilidade para a comunidade italófona de emergir como um exemplo cultural dominante. A tal ponto que das áreas rurais, extremamente mais pobres, tanto economicamente quanto culturalmente, ocorria constantemente uma migração em direção à costa. De núcleos, inicialmente eslavófonos, ou pelo menos de etnia eslava, que buscavam a assimilação com as comunidades italófonas, até mesmo modificando nomes e sobrenomes só para ter acesso a determinados benefícios. Assim nasce a questão adriática, a questão oriental. E quando o Império Austro-Húngaro desaba em 1918, após a Grande Guerra, a Ístria se torna um dos territórios símbolo da fratura europeia dentro do século breve, o século XX. Pola, em particular, que é uma cidade portuária multiétnica, além de ser a principal base naval imperial, é anexada à Itália, junto com Trieste e grande parte da Venezia Giulia. A retórica oficial da época fala de terras redimidas, mas, como vimos, a realidade social é muito mais complexa. Esse equilíbrio delicado, frágil, feito de línguas, de identidades, de pertencimentos, é algo que se sedimentou ao longo dos séculos, mas que foi garantido por um governo central em Viena, que por muito tempo concedeu amplas liberdades locais em troca de uma submissão geral. A ascensão do fascismo na Itália rompe definitivamente esse equilíbrio. Já vimos isso em outro vídeo do canal. O incêndio do Narodni Dom em Trieste, o primeiro verdadeiro ato de esquadrismo na Itália. A Ístria se torna um laboratório do nacionalismo integral de fronteira. As escolas de língua eslava são fechadas. Há a proibição do uso público do esloveno e do croata, como aconteceu no Alto Adige. Para o alemão, sobrenomes e topônimos dos lugares sofrem uma italianização forçada. Há uma repressão sistemática das associações culturais e políticas não italianas. Não se trata de episódios marginais. É uma política deliberada, sustentada pelo Estado, que agora é uma ditadura, e pelas autoridades locais, que são uma emanação direta dessa ditadura. É uma verdadeira violência administrativa e cultural, que em vez de unir as comunidades em um único estado, não faz nada além de radicalizar as identidades, alimentando o ódio nacional e preparando o terreno para um futuro acerto de contas entre nacionalismos opostos.
Esse é o verdadeiro problema. Porque o nacionalismo croata e o esloveno não nasceram no pós-guerra. Depois de 1945, nasceram bem antes. Já existiam no final do século XIX em resposta ao irredentismo italiano. Provocados na época do governo imperial de Viena, que tentou reequilibrar através de uma teoria dos extremismos opostos ou dos nacionalismos opostos. Se preferirem, uma situação muito delicada. Acabou exacerbando ainda mais as divisões e distinções, beneficiando apenas uma comunidade, e em detrimento das outras. Não fez nada além de lançar as bases para o que viria depois. Em 1941, a Itália fascista ataca a Iugoslávia. É um ataque traiçoeiro. A Iugoslávia havia assinado um acordo com o Eixo, mas o renegou em poucos dias. Falamos sobre isso no vídeo dedicado ao jovem rei Karađorđević. Esse vídeo também está disponível no canal. A Iugoslávia desmorona em poucos dias e a Itália participa do desmembramento. Dalmácia, Eslovênia e Montenegro são zonas de ocupação que logo adquirem características distintas. Rastreamentos brutais, represálias, incêndios, destruição de vilarejos, deportações. São criados campos de concentração para civis em Treviso, Udine e Rabi, uma ilha. Nesses campos, milhares morrem e, em sua maioria, são eslovenos e croatas, o que só piora ainda mais a situação. Quero destacar um fato. Este capítulo, o dos campos de concentração italianos para cidadãos eslovenos e croatas, é um capítulo removido da memória pública italiana. Hoje, celebramos o Dia da Memória. Mas ninguém se lembra desses campos. Porém, precisamos entender. Precisamos saber o que aconteceu. Porque, para grandes faixas da população eslava, a Itália, de 43 a 45, não é apenas uma potência derrotada, mas também uma ex-ocupante responsável por crimes de guerra. A fronteira oriental não vive o fim do conflito como uma libertação pacífica, mas como uma transição violenta entre duas dominações. Nacionalismos opostos. Havia o nacionalismo fascista italiano, e cada vez mais emerge o nacionalismo panslavista. Na primavera de 1945, os partisãs iugoslavos de Tito, com o colapso de todas as forças do eixo, ocupam grande parte da Ístria, além de ocupar a cidade de Trieste. Segue-se uma fase de expurgos, prisões e execuções sumárias, que inicialmente atingem apenas os fascistas ou seus colaboradores, mas também cidadãos comuns, principalmente de etnia ou língua italiana, porque são percebidos como hostis ou potenciais inimigos do novo regime, da nova ordem que está se formando. Há um enclave, porém, que pelo menos inicialmente não é afetado por tudo isso. É a cidade de Pola, onde a situação é diferente, porque é uma cidade sob administração militar aliada. Enquanto se aguarda uma decisão definitiva sobre a questão da fronteira, onde traçar as novas linhas, formalmente, Pola é um território sob controle britânico-americano. Basicamente, trata-se de uma cidade suspensa, onde continuam a existir tensões, onde há propaganda oposta, onde há infiltrações dos serviços secretos iugoslavos, da polícia da OSNA, onde há medo diário, onde a comunidade italiana não entende que está cometendo um erro gravíssimo. Entre 1945 e 1947, discutem-se os tratados de paz, a redefinição das fronteiras, os regimes políticos, a reorganização da Europa. Pois bem, em Pola, um jornal, L'Arena, tenta forçar a situação. Publica na primeira página um longo editorial intitulado Em 7 colunas. Ou Itália ou exílio. A comunidade de Pola que se identifica e lê esse jornal não quer fazer outra coisa senão forçar a situação. Reviver o nacionalismo italiano, pedir um reconhecimento internacional da própria identidade. O problema é que certos pedidos só podem ser feitos se houver uma cobertura política. Mas a Itália, naquele momento, apesar de ter tido o status de co-beligerante no último conflito, é um estado derrotado. E não tem força política para conseguir alguma coisa. Pode apenas negociar condições menos duras nos tratados de paz. Esse é o verdadeiro problema. E como reage a opinião pública mundial? Vira o rosto para o outro lado. Não tem nenhum interesse. Não quer sacrificar. Uma questão que é vista como marginal, periférica, diante das tensões que já estão se desenvolvendo entre o leste e o oeste. Uma cidade como Pola não vale meio mundo. É feio dizer, mas é assim. E do outro lado,
Como vivem isso Tito e os iugoslavos? Como vivem muito mal, vivem como uma imposição, uma tentativa de forçar a situação, de se esconder atrás da tutela britânica-americana para privar a ressurgida. A Iugoslávia, que não será mais um reino, mas uma república socialista, de uma cidade fundamental, uma saída para o mar, um porto. Para quê? Para continuar a satisfazer um nacionalismo que, visto apenas com a etiqueta de fascista, é outro exagero. Nem todos os nacionalistas de Pola são fascistas. Muito pelo contrário. O problema é que, ao exasperar os ânimos, dividir, polarizar, não se faz outra coisa senão buscar uma dicotomia. E, portanto, o confronto. E nos confrontos, é ruim dizer isso, mas é verdade, sempre prevalece quem tem mais força sobre quem não tem nenhum apoio. E então chegamos àquele momento decisivo. O massacre de Vergarola foi em 18 de agosto de 1946. Vergarola é uma localidade de Pola. É uma praia a poucos quilômetros do centro de Pola, frequentada quase exclusivamente pela comunidade italiana. São muitos os jovens, mas também as famílias que vão a Vergarola para tomar banho, tomar sol e relaxar. Também são promovidas competições esportivas, principalmente de natação. Além disso, a praia está longe dos olhares da imprensa internacional, que está olhando para outro lugar. Está olhando para as negociações de paz, está olhando para o que está acontecendo na China. A praia é o alvo ideal, etnicamente e politicamente, para passar uma mensagem. Há outro elemento a ser considerado. Naquela praia, em um canto da praia, foram acumuladas minas navais. Vocês vão se perguntar: foram os aliados? São minas que foram dragadas das águas em frente à Pola e do próprio porto. Essas minas estão inertes. Os percutores, as espoletas foram todos removidos. Então não haveria nada a temer. Além disso, as minas certamente não estão espalhadas pela praia, mas reunidas em uma área cercada. As crianças brincam ao redor daquele cercado, mesmo que os adultos sempre digam para não exagerar, não correr riscos, não se machucar. Até os adultos já se acostumaram com isso. Aquelas minas estão lá há meses. No começo davam medo, agora as pessoas quase não prestam mais atenção. Elas se tornaram parte integrante da paisagem. Para reativar aquelas minas, é necessária uma intervenção técnica, com detonadores que não estão lá naquele momento, mas naquele momento não quer dizer que nunca mais possam estar. É 18 de agosto de 1946, no início da tarde, acontece uma explosão terrível em Vergarola. É uma explosão que podia ser ouvida até na cidade e é uma explosão que ficará na história. Aquela explosão, aquelas minas que explodem de repente enquanto na praia acontece um evento esportivo juvenil, levam a um massacre. Pola não esquece disso. São 14-10 quando a explosão acontece e essa explosão causa mais de 60 mortes confirmadas. Mas provavelmente são mais, talvez cheguem até a 100. Muitos corpos que são lançados para o alto caem em pedaços dilacerados, é difícil identificá-los. As ambulâncias que correm desesperadas da praia para o hospital e de volta têm dificuldade em esclarecer a dimensão total do massacre. É uma cena apocalíptica. Corpos dilacerados, gritos, sangue, famílias destruídas, crianças procurando pelos pais, pais procurando pelos filhos. Até mesmo médicos vendo seus próprios filhos mortos chegando ao hospital. O desespero é total. Quem fez isso? Por quê? Por que atacar jovens, crianças, famílias? Quem sobrevive a esse massacre não pode voltar à vida de antes. E não só porque há quem fique com feridas permanentes, como amputações ou cicatrizes, que vão ficar ali para sempre. Existe um trauma psicológico profundo. Mas é claro que aquele massacre não foi simplesmente uma vontade de fazer o mal. Queria-se fazer algo a mais, queria-se dar um sinal, queria-se pressionar a comunidade italiana que tinha abraçado aquele editorial Itália. O êxodo justamente em direção ao êxodo, ir embora para o exílio, sair de Pola, que deveria se tornar uma cidade iugoslava, de Vergarola em diante. Daquele 18 de agosto de 1946 até 10 de fevereiro de 1947, o dia em que é assinando o Tratado de Paz que entrega as terras da Ístria à Iugoslávia. O êxodo, inclusive de Pola, torna-se uma opção não só viável, recomendada, obrigatória. É um ponto de virada histórico. A partir desse momento, vê-se uma vontade contínua de ir embora, de se afastar de onde se sofreu. Mas
voltemos às responsabilidades. Quem foi, segundo a historiografia mais reconhecida? Hoje em dia, há consenso em uma única hipótese: a de um atentado organizado pela OSNA, a Polícia Política Secreta, Iugoslávia. O objetivo justamente era aterrorizar a população italiana, acelerar as operações de fuga dos italianos, tornar irreversível a anexação à Iugoslávia. Infelizmente, não existem provas judiciais do que aconteceu. Mas o conjunto de indícios, documentos e testemunhos é suficientemente sólido para direcionar todas as suspeitas para esse caminho. Além daquela que pode ser a leitura binária do caso de Vergarola e da fronteira oriental, é preciso entender como os dois nacionalismos opostos, o italiano, que depois se tornou fascismo, e o iugoslavo, que depois se tornou o movimento titino, não fizeram nada além de destruir o que existia. Uma convivência interétnica pacífica, ou pelo menos uma convivência equilibrada. O fascismo destruiu essa convivência, reprimiu, humilhou as populações eslavas durante a guerra, quis os campos de concentração. O movimento titino usou o terrorismo político contra civis italianos, praticou expurgos sumários, perseguiu uma limpeza não étnica, mas nacional, disfarçada de revolução. Vergarola não pode ser definida como uma vingança, mas sim como um ato de violência estratégica contra a população indefesa, que tinha duas culpas. A primeira intrínseca, mas que nem pode ser considerada uma verdadeira culpa, ou seja, ser italiano. A outra, ter adotado uma política cega, surda ou muda, ou Roma ou exílio. O massacre de Vergarola e os campos de concentração italianos ficaram muito tempo sem ser mencionados. Só graças ao trabalho de vários historiadores, Raul Pupo, Roberto Spazzali, Josi Pirietti. Com a abertura dos arquivos anglo-americanos, os campos de concentração italianos e Vergarola voltaram ao centro do debate. Dentro desse Dia da Memória, que infelizmente se tornou, em vez de uma oportunidade para elaborar a história da fronteira oriental, uma ocasião para perpetuar o ódio, ou seja, exatamente o contrário do que deveria ser. E chegamos ao último gesto, ao último ato. Em 10 de fevereiro de 1947, quando o general Roberto de Winton, o governador-geral da cidade de Pola, um inglês é assassinado a tiros por Maria Pasquinelli, uma colaboradora fascista que atira e mata como um gesto de protesto contra a entrega de Pola à Iugoslávia. Matar um homem que tinha feito de tudo para proteger a população italiana. Claro, não foi possível evitar o massacre de Vergarola, mas buscava-se impedir as violências vistas em outras cidades da Ístria e em Trieste. Por quê? Foi decisão tomada em outro local? Roberto de Winton é a última vítima inocente, aliás, nem italiana, da questão oriental, pode-se quase defini-lo como a última vítima de Vergarola. Roberto de Winton. Ele paga por culpas que não tem. É um clima de ódio. Uma única direção. Não é só um ódio croata ou esloveno contra os italianos. É um ódio entre várias comunidades. É um ódio que foi alimentado ao longo do tempo por vários instigadores, por pessoas que atiçaram o fogo, que queriam fazer isso. Nada além de arruinar aquilo que tinha sido um modelo bem-sucedido. Mesmo que frágil, mesmo que delicado, de coexistência. Maria Pasquinelli, que pensa ser uma heroína, mas na verdade é apenas uma assassina. Ela não faz nada além de realizar o último ato de ódio, fazendo com que os exilados e seus descendentes paguem por muito tempo o preço desse ódio, que é um desprezo. Se me permitem o trocadilho, porque os exilados, aqueles que fogem e vêm para a Itália, para a República Italiana, são vistos com incômodo. Eles são julgados a priori como restos do fascismo. São vistos como um mal nem mesmo necessário, mas algo que é obrigado a engolir. À força, são vistos como hóspedes indesejados, também por causa de Maria Pasquinelli, porque em vez de buscar mais uma vez o diálogo, preferiu-se a violência, a força das armas, que nunca tem razão de ser, nunca é um método real para resolver divergências, para resolver questões internacionais. Essa é a herança doentia da fronteira oriental. Essa é a história de Vergarola. É a história de Pola. Morta inocente por culpa de outros, interesses alheios, jogos internacionais e políticos. No fim, é o preço a pagar. Não são aqueles que desenharam as linhas de fronteira nos mapas que pagam por isso. Não são eles que pagam. Quem quis os campos de concentração, ou quem usou as foibas de maneiras diferentes várias vezes, ou quem colocou os detonadores em Vergarola.
A conta é paga pelos outros, é paga por quem morreu nos campos, nas foibas, em Vergarola, por quem teve que deixar tudo, por quem fugiu, foi recebido com insultos e cusparadas. Esses são realmente os homens, as mulheres, as crianças. Os idosos que pagaram a conta. Não vamos esquecer disso. E então, se queremos realmente refletir sobre o Dia da Memória, hoje, que é o Dia da Memória, vamos lembrar de tudo. E, acima de tudo, vamos tentar não repetir o que aconteceu, porque aquelas vítimas, das crianças e jovens de Vergarola a Roberto de Winton, não mereciam aquilo, nem merecem hoje. Se vocês realmente querem honrar a memória deles, comecem a estudar o que aconteceu na fronteira oriental. E no final, depois de estudarem, repitam: nunca mais.